Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado e talvez retomar aqui uma ideia do Sr. Deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que disse que os problemas que o setor da cultura atravessa antes fossem um problema nosso, porque são um problema mundial ou europeu. Pronto, eu concordando, obviamente, é uma coisa indiscutível, a verdade é que é também um problema nosso e por isso é que estamos aqui sentados hoje e por isso é que a Sra. Ministra tem diligenciado no sentido de encontrar soluções. E a mim o que me interessa neste momento é o nosso problema, eu com o dos outros posso bem. Mas sobre isso, e uma vez que de facto tem uma dimensão europeia, eu gostava de voltar a um tema que já aqui foi falado várias vezes, que tem que ver com este estudo recente da Ernst & Young, que, através de uma série de indicadores, prova a importância do setor e das indústrias culturais e criativas, quer do ponto de vista do seu peso no PIB, quer do ponto de vista do seu peso na empregabilidade. Mas, de facto, também como já aqui foi dito, até ao dia de hoje, esta importância não encontra contraparte na dita bazuca europeia. E a Sra. Ministra da Cultura disse-nos já nesta audição que está previsto um Conselho de Ministros da Cultura para 18 de maio, que pretende aprovar 3 medidas, 3 linhas, essencialmente relacionadas com a cultura e com os montantes a ele relativos. Mas eu ainda hoje ouvi o Sr. Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, afirmar que o regulamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência vai ser publicado até ao final do mês de fevereiro, fixando o prazo de entrega formal dos vários planos nacionais. E, portanto, a pergunta é honesta, Sra. Ministra, é como é que se concilia, por um lado, as declarações do Sr. Ministro do Planeamento, que é quem está, de facto, a fazer a negociação deste plano de recuperação e resiliência, com as suas afirmações sobre a decisão em maio de como é que estes fundos vão ser aplicados. Existe aqui uma articulação, o que é que me está aqui a falhar nesta leitura? Depois, no que diz respeito ao programa Garantir Cultura e aos 42 milhões de euros, a Sra. Ministra também disse nesta audição, e sublinhou isso várias vezes, que este montante acresce ao Orçamento de Estado de 2021, que não consta deste Orçamento de Estado. E bem sabendo que parte dele virá de fundos europeus, eu pergunto-lhe ainda assim o que é que isto significa. Se esta verba não está no Orçamento de Estado, significa que vamos ter que aprovar um adicional ao Orçamento para que este, ou pelo menos parcialmente, parte destes 42 milhões de euros passem a constar, porque isto é um acréscimo à despesa do Estado e isso implica uma alteração do Orçamento de Estado. Portanto, a pergunta também é honesta, o que é que eu não estou a ver aqui e o que é que se passa? O Grupo Parlamentar, sobre este assunto e sobre este programa, para além dos esclarecimentos que a Sra. Ministra já deu aqui hoje, eu gostava de fazer 2 notas. O Grupo Parlamentar do CDS apresentou um requerimento que lhe deve ter chegado, não para questionar estes apoios, mas para garantir que existe transparência e agilidade. Uma das queixas que o setor tem tido é que muitas vezes é opaco quem é que recebe e com que critérios é que recebem estes fundos e estes apoios. E bem sabendo que a Sra. Ministra também já disse que o quer fazer em diálogo com o setor, ainda assim parece-nos que é bom para todos e baixará o ruído que possa vir a ser gerado se o Ministério da Cultura for publicando com a regularidade que entender, mas com alguma regularidade, quem é que está a receber e, efetivamente, e em que prazos estão a receber estes apoios, até para que depois não haja mal-entendidos e outro tipo de queixas. Gostaria, continuando, de falar sobre alguns setores específicos e, inevitavelmente, Sra. Ministra, gostaria que fosse esclarecido o que é que se passa com o setor dos livros. Porque o que sabemos é que, ou que sabemos via comunicação social, é que a APEL teve uma reunião com o Sr. Presidente da República, onde foi discutida a possibilidade, tal como no confinamento anterior, em março, da venda de livros ao postigo e da venda de livros nas grandes superfícies. E, de resto, vários partidos, à saída da reunião com o Sr. Presidente da República, avançaram exatamente com essa ideia, que acabou até por chegar aos noticiários. Mas depois, no decreto do Governo, nada apareceu. E eu realmente fico um bocado baralhada, Sra. Ministra, porque nós não podemos estar constantemente a fazer incentivos à leitura, planos nacionais à leitura, dizer que os livros são um bem essencial e têm um IVA que reflete exatamente ser um bem essencial, mas depois ter plásticos a envolver os livros nos hipermercados porque não lhes podemos tocar e não podemos comprar. E bem sei que se podem criar discriminações, mas, Sra. Ministra, se as redes de livreiros independentes pretendem aceder ao layoff e, portanto, manter as portas fechadas e encontram essa acomodação, continua a não ser real
que os portugueses só possam aceder à compra online, o que em si também é uma discriminação. E, portanto, eu pergunto-lhe, vai voltar atrás aqui, vai rever esta situação da venda de livros, que são, de facto, um bem essencial e uma promoção da cultura e até junto das gerações mais novas. Também sobre as rádios, Sra. Ministra, eu também gosto, e acho que sim, acho muito bem fazer um incentivo a que ouçamos todos música portuguesa, mas, Sra. Ministra, eu, por exemplo, ouço muito música no Spotify e, como eu, muitas pessoas deste país. E eu pergunto se a Sra. Ministra também vai pôr cotas aí, ou se isto depois não é uma discriminação. Porque eu acho ótimo que se façam esses incentivos, mas com adesão ao contexto real do mercado. Se só põe cotas nas rádios, e designadamente também nas rádios locais, gera uma distorção, e é bom que seja consciente dessa distorção. Acaba por não beneficiar quem pretende e prejudicar quem eventualmente não pretende. Sobre as rádios locais, sei que lhes foi apresentado à Sra. Ministra um conjunto de questões relacionadas com a proibição de publicidade a promoções, que faz com que percam grande parte dos seus anunciantes, um fundo de emergência de apoio às redes locais com a canalização da verba da transição digital, a isenção temporária e transitória de taxas à Anacom e à ERC, e eu perguntava-lhe à Sra. Ministra se vai atender a algumas destas questões, sob pena de que as rádios locais, que são obrigadas a determinadas contrapartidas, não consigam garantir também a sua atividade. Também gostava de fazer uma última pergunta sobre museus e monumentos nacionais, que se soube que perderam 30% dos visitantes em 2020, e eu lembro-me de ter chamado a atenção da Sra. Ministra, enfim, se me perdoar aqui a maneira de colocar o assunto, na altura da discussão do Orçamento do Estado, porque o Orçamento do Estado para 2021 previa, não se sabe porquê, um aumento da receita de bilheteira. E é uma coisa que já na altura lhe dissemos que não fazia qualquer sentido e que, face aos dados de 2020, menos sentido faz. E, portanto, que compensação é que a Sra. Ministra vai fazer, uma vez que isto manifestamente não vai acontecer. Para terminar mesmo, sobre a imprensa regional, e aproveitando que estamos na presidência do Conselho Europeu, qual é o papel que o Ministério da Cultura pretende ter na luta contra a pirataria digital? É um assunto grave e poderia ser uma boa oportunidade de Portugal ser liderante num assunto, e estou mesmo a terminar, num assunto que é grave para todos. E mesmo para terminar, o CDS tem conhecimento que vários jornalistas não conseguem aceder, garantir os seus trabalhos de redação com os seus filhos em casa, e pergunto-lhe se é possível que os filhos destes trabalhadores também possam ser considerados para a abrangência nas escolas de acolhimento do Ministério da Educação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Ministra, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Eu ia solicitar que o Sr. Secretário de Estado começasse pela questão das rádios locais, mas permita-me que lhe pergunte qual é o tempo disponível que temos. São 7 minutos, Sra. Ministra. Obrigada, Sr. Presidente. Então, eu solicitaria que o Sr. Secretário de Estado iniciasse. Obrigada. Por favor. Sr. Secretário de Estado. Sr. Presidente, muito obrigado. Em relação à questão das rádios locais, recebemos de facto um conjunto de propostas que estamos a analisar e, portanto, em relação a esta questão que se relaciona também com a música portuguesa, aquilo que eu posso dizer é que nós tivemos a ocasião de ouvir os dois lados, as associações de rádios, as associações de músicos também. A medida foi tomada em perfeita consciência do apoio que sentimos que ela pode trazer aos músicos portugueses. Somos sensíveis aos problemas das rádios, e nomeadamente aos problemas das rádios locais. Estamos a analisar o conjunto de propostas que as associações nos fizeram e em breve teremos uma resposta para lhes dar. Muito obrigado. Senhora Ministra. Obrigada, Sra. Presidente. Não sei se me estão a ver. Já me apareceu. Muito bem. Senhora Deputada, muito obrigada pelas questões, tentando percorrer a todas e deixar aqui desde já um esclarecimento para que não fique aqui nenhuma questão. Senhora Deputada, quando eu refiro o 18 de maio, refiro o Conselho de Ministros da Cultura
que decorrerá no quadro da presidência portuguesa e nada tem a ver com a aprovação dos planos nacionais para a recuperação e resiliência. O que eu aqui apresentei no discurso inicial é que a reunião de Conselhos de Ministros da União Europeia, presidida no âmbito da PPUE, portanto, presidida no âmbito de Portugal, terá como 3 prioridades claras: a recuperação económica e a resiliência, o acesso a fontes de financiamento e a mobilidade e cooperação. E quando nós falamos do acesso a fontes de financiamento, Sra. Deputada, não falamos apenas dos planos de recuperação e resiliência, falamos também do próximo quadro financeiro plurianual, ou falamos do programa Europa Criativa, que será, aliás, lançado ainda durante a presidência portuguesa, será lançado em junho, precisamente porque foi alcançado um acordo, como a Sra. Deputada saberá, ainda durante a presidência alemã. E, portanto, quando falamos de conclusões do Conselho relativos a acesso a financiamento, o objetivo de Portugal é precisamente discutir o acesso a financiamento através de diferentes fontes de financiamento, como estas aqui que referi ou outras, a questão da simplicidade ou da simplificação do acesso a financiamento por parte das entidades do setor cultural e criativo e, portanto, para que fique claro, as declarações do Sr. Ministro de Planeamento que aí referiu não têm nada a ver com o que eu referi relativamente à reunião do Conselho de Ministros da União Europeia na área da cultura. Portanto, são, digamos assim, assuntos diferentes, embora naturalmente, no âmbito da reunião do Conselho de Ministros da Cultura, a questão a questão dos planos nacionais, naturalmente estará em discussão, mas é apenas um dos elementos dentro de vários que iremos discutir no que diz respeito a acesso a financiamento nos setores culturais e criativos. Relativamente também ao Orçamento de Estado, que a questão que a senhora deputada colocou, não é necessário nenhum orçamento suplementar para o fazer, porque, como referi no início, um dos programas da Multicultura é através de financiamento comunitário, portanto segue as regras próprias dos chamados organismos intermédios, através do respectivo aviso que tem que ser naturalmente publicado, com o aviso para a apresentação de requerimentos, através dos organismos intermédios que gerem fundos comunitários, e por outro lado, no que diz respeito ao JAPAC, materializa-se através de uma transição de saldo que é possível para reforçar o orçamento que existe do Fundo de Fomento Cultural e inscrito no orçamento de 2021. E, portanto, a operacionalização do Programa Garantia Cultura não está de todo em todo dependente de qualquer orçamento suplementar ou de qualquer outra necessidade neste quadro relativamente ao orçamento de 2021. Relativamente à questão da plataforma que referiu e à forma de gestão do Programa Garantia Cultura, dizer à Sra. Deputada que estamos totalmente de acordo com o que refere, a questão da transparência, uma das, digamos assim, indicações que daremos e que estamos neste momento a trabalhar para o desenvolvimento de uma plataforma informática é precisamente que esteja disponível de forma permanente na plataforma que fará a gestão do programa Garantir Cultura, os apoios, os requerimentos solicitados e os apoios que são atribuídos no âmbito do programa Garantir Cultura. É uma forma, naturalmente, de poder ter permanentemente a informação disponível para que possa ser do conhecimento de todos e, portanto, é nesse sentido que estamos a trabalhar no desenvolvimento de uma plataforma informática, mais uma vez dedicada única e exclusivamente ao Programa Garantia Cultura. Eu aqui quero deixar à Sra. Deputada nota que é a nossa avaliação que fazemos, que a opção que fizemos em 2020 de fazer o desenvolvimento de uma plataforma única e exclusivamente direcionada para o apoio às entidades artísticas no âmbito do orçamento suplementar, na nossa perspectiva, revelou-se uma opção eficaz, porque permitiu precisamente ter uma ferramenta tecnológica especificamente desenhada para os fins do apoio que tinha sido aprovado. E, portanto, faremos exatamente o mesmo para este Programa Garantia Cultura e, como há pouco referi também, para a atribuição de um IAS. Primeiro, durante o mês de fevereiro, já agora também para
fique claro, em resposta à Sra. Deputada, no mês de fevereiro serão aprovadas as regras relativas ao Programa Garantia e Cultura, será disponibilizado o requerimento para o apoio do IAS a todos os trabalhadores e serão publicados os primeiros requerimentos, ou seja, o minuto de requerimento para requerer o apoio de Garantia e Cultura, que depois em março contamos, do ponto de vista do plano de desenvolvimento que temos, depois em março começam a ser avaliados para poderem ser processados. Finalmente, relativamente à questão da cota da música e do livro. Sr. Deputado, eu naturalmente não me vou pronunciar sobre as conversas que entidades têm com o Sr. Presidente da República, porque naturalmente não as conheço, nem tenho de as conhecer. O que eu posso responder sobre essa questão é, como a Sra. Deputada sabe, no decreto de estado de emergência que foi aprovado, foi determinado pelo Governo o encerramento de todos os estabelecimentos no âmbito do comércio, incluindo incluindo as livrarias, como é do conhecimento. Portanto, foi uma decisão que foi tomada no quadro de uma situação de saúde pública muito complexa e que foi entendimento que era importante que nesta fase a dimensão venda ao positivo, como a Sra. Deputada sabe, também não fosse possível, ao contrário da primeira fase de confinamento. Por um lado. Por outro lado, relativamente à questão que coloca, vamos chamar, das grandes superfícies, como a Sra. Deputada também saberá, e provavelmente a APEL também, porque está publicado em forma de decreto do Governo, essa é uma possibilidade que é atribuída ao Sr. Ministro da Economia, que na conferência de imprensa que foi dada juntamente comigo, teve a oportunidade de explicar precisamente o que é que está em causa no âmbito dessa medida, e aliás, eu também não deixo de realçar que como a associação, como a APEL sabe, e a Sra. Deputada também, porque acabei de dizer, amanhã será feita uma reunião com as diferentes entidades, incluindo a APEL e a RELI, que estarão numa reunião comigo, reunião essa marcada há pelo menos 6 dias, para discutir um conjunto de questões e, naturalmente, onde terei a possibilidade de responder às várias questões que me queiram ser colocadas nessa reunião no quadro de discussão entre o Governo e parceiros do setor. Finalmente, relativamente à questão da cota da música, Sra. Deputada, não sei se a Sra. Deputada tem esta informação, mas eu aproveito para partilhar. A cota da música nacional é algo que existe em vários países europeus e eu, por exemplo, realço que a França tem uma cota de 40% e aqui a nossa vizinha Espanha tem uma taxa de presença, não é uma cota porque não é necessário, de 50% de música nacional. E este é algo que é muito importante do ponto de vista da valorização do nosso património. E o que está aqui em causa, Sra. Deputada, é que existe uma lei que foi aprovada pelo Parlamento, é uma lei da Assembleia da República, uma lei que foi aprovada em 2006 e que desde 2006 consagra a obrigação dos governos de todos os anos atualizarem a cota de música nacional que passa nas rádios. E essa cota foi fixada uma única vez desde 2006. Em 2009 foi fixada em 25%. Ora, a Sra. Deputada compreenderá, e julgo que todos concordaremos, que a música nacional mudou muito ao longo destes últimos 12 anos. E hoje a qualidade e a diversidade da música nacional que temos, que Portugal tem, é muito diferente e é muito mais rica, muito mais vasta do que era em 2006 e em 2009. E é por isso que este tem que ser um reflexo também naquilo que nós podemos ouvir como música nacional nas rádios. E, Sra. Deputada, também é importante que eu diga aqui algo que... Senhora Ministra, eu vou-lhe pedir para terminar já. Peço desculpa, então, uma nota. 30 segundos. No diálogo... Está bem, 30 segundos, faz favor. 30 segundos, Sr. Presidente. No diálogo que foi feito com a rádio, é algo, e aquilo que consta dos relatórios da ERC, é muito importante dizer isto. Hoje em dia, a cota de música nacional, em muitas das rádios, já ultrapassa aquilo que é o mínimo. E, portanto, esta é, na verdade, uma realidade que já existe e bem em Portugal e que, naturalmente, nós acreditamos que há uma sintonia no sentido que eu dizia, que é valorizar a música nacional, é claramente um objetivo de todos. Muito obrigada, Sr. Presidente.